Jornalista americano que acusa Moraes de interferência no X é convidado para a comissão no Senado. O jornalista norte-americano Michael Schulenberger foi convidado a participar de uma audiência na Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado. Ele divulgou e-mails que mostram suposta interferência do ministro Alexandre de Moraes no X antigo Twitter. O convite foi proposto pelo senador Magno Malta, o jornalista brasileiro Davi Agape, que publicou textos sobre os e-mails. Também foi convidado a comparecer na audiência do Senado. O caso ficou conhecido como Twitter Files Brasil. Do ferveu, a gente já estava dentro da panela. Obrigado e você tem a palavra, fique à disposição. Só pela ordem, Magno Malta, você falou que é contra a imunidade parlamentar. Acredito que você tenha querido dizer contra o foro privilegiado. O foro privilegiado, desculpa, todos nós. Imunidade eu acho que é necessário, aliás, então estamos tendo, inclusive. Exatamente. Esse foro e que também não tem sido respeitado, né? Bom dia. É uma grande honra e prazer falar com vocês. Eu sinto muita emoção de estar aqui com vocês. Faz mais que 30 anos eu recebi uma bolsa para aprender português. E também eu era um jovem muito da esquerda. Quando eu tinha 17 anos, eu fui para Nicarágua para ajudar os sandinistas. Lá eu conheci Daniel Ortega. É verdade, eu tenho foto dele comigo. Eu era uma pessoa muito estranha, de uma certa forma, né? Ainda sou. E eu li um livro que se chama Sem Medo de Ser Feliz. Era uma tradução desse livro de português a inglês. E eu fiquei totalmente enamorado no PT e com a figura de Lula. E também eu tinha uma relação aos movimentos camponeses. E fui ao Brasil em 1992, a primeira vez. E aprendi português em Fortaleza. E depois eu fui para São Luís, onde eu fiz um internship, um estágio com a Sociedade Maranhense em Defesa dos Direitos Humanos, que eles estavam fazendo, era um grupo de advogados fundados pelo Ford Foundation, ajudando os financiados pelo Ford Foundation, fazendo ajuda para os camponeses que estavam resistindo a invasões da terra, mas também ajudando o MST a ocupar terra. E em 1994, eu morei um pouco tempo em São Paulo e fiz entrevista com o Lula. E eu escrevi artigos sobre esse momento hoje, publicado por X e por meu Substack. E uma coisa importante entender que quando eu era criança, a esquerda nos Estados Unidos, eu acho que em outras partes do mundo, era muito liberado. A gente era da esquerda, mas a gente cria muito na liberdade da expressão. Era uma coisa muito importante para a gente. Em 1977, o Corte Supremo dos Estados Unidos resolveu que os nazis podiam fazer manifestação num bairro dos judeus. É uma coisa incrível. Eu senti chocado no momento quando eu aprendi essa história, e não foi somente um bairro de judeus, mas de sobreviventes do Holocausto. Uma coisa incrível, né? Para entender nosso compromisso à liberdade nos Estados Unidos. Em 1989, o Corte Supremo decidiu que a gente pode queimar nossa bandeira. E nesse assunto, como o David disse, eram os conservadores que queriam prevenir a queimar a bandeira. Proibido. E eu, claro, estava muito em favor em queimar a nossa bandeira, por muitos motivos. E, pois eu fiz uma entrevista com o Lula, e uma coisa que me atraía a ele era o seu compromisso à liberdade. Ele falava muito disso e eu perguntei diretamente a ele: você quer virar o Brasil a Cuba, onde existe censura? E ele me disse: não, o povo brasileiro não quer essa repressão, eles não querem essa censura. E eu tampouco. Eu sou brasileiro e eu gosto de minha liberdade. Ele me disse isso. Ele me disse que ele foi, eu acho, preso, né, pela ditadura, e foi censurado, não sei, mas ele foi perseguido. E então, eu acreditava nele. E não sei se foi verdade, não sei se foi verdade quando ele me disse, ok, mas agora, como o David descreve, eu descrevi hoje,
o governo Lula está propondo muitas medidas, muitas leis, ações para censurar as pessoas, que realmente me faz triste, me dá medo. E muitas partes disso do complexo industrial da censura é semelhante com o que a gente tem nos Estados Unidos e que eles estão fazendo na Europa. Mas como é com muitas coisas brasileiras, aqui é mais agressiva, né? Esses os demandas de Alexandre de Moraes muito fortes, muito sérios, e ele está agindo como ele parece a nós como ele é legislador. Não como somente um juiz. Nosso Corte Supremo ainda é uma instituição para balancear as paixões. Vocês talvez saibam que o Corte Supremo de meu estado, onde eu me cresci, Colorado, eles retiraram Trump do boleta, né? Da cédula eleitoral. Do cédula eleitoral. Mas o Corte Supremo Federal, eles, de um voto 9-0, decidiram que o Trump pode continuar. Então, para ver o seu Supremo Tribunal Federal e o TSE comportam dessa maneira muito agressiva é uma coisa chocante. Queria dizer também que eu sou jornalista hoje, eu ganho meu salário de jornalismo. E nos anos passados eu tinha feito outras coisas, mas eu estou dedicado a revelar as verdades e de lutar contra a desinformação. Isso é o que eu faço todos os dias. É minha paixão, é minha profissão. Eu tenho escrito 2 livros nos últimos 3 anos, 4 anos, e os 2 livros, cada um tem 400 páginas. 100 páginas só é de referências, os dados, os estudos, tudo. Nunca imaginei que os erros que eu estava criticando devem ser censurados. Eu nunca quis censura de ninguém, imagina. Mas eu enfrento a desinformação todos os dias. Para mim, é um prazer da vida de como se diz? Debunk? Debater as informações falsas. Ou combater. Combater a desinformação. Até a minha própria desinformação. Os meus 2 livros descrevem os meus erros que eu fiz. E também eu descrevo por que eu fiz. Porque eu tinha uma ideologia que todo mundo é o mesmo, tem que ser igualdade imediatamente, uma perspectiva de Rousseau, né? De Marx e tal. É muito semelhante aqui, né? Eu tenho... mas nunca imaginei que uma pessoa quer censurar. Eu acho uma coisa muito estranha e não entendo realmente de onde vem. Eu acho um tipo de doença, realmente. E outra coisa que queria dizer que, bom, imediatamente depois de publicar os Twitter Files Brasil, saiu muita desinformação sobre os Twitter Files Brasil. Até teorias de conspiração, que era uma coordenação. Então eu queria explicar o que aconteceu. Porque eu sinto um pouco envergonhado, porque eu tinha esses arquivos dos Twitter Files por 1 ano e meio, mas eu nunca procurei nada sobre o Brasil. Isso eu queria pedir desculpas, porque eu deveria ter feito. Mas obrigado a David e Eli, eles pediram, eu acho que mais que uma vez, e até que só foi que eu sabia que eu ia ao Brasil a participar e dar uma palestra ao Fórum para a Liberdade, Fórum da Liberdade, que o deputado Van Hatten me convidou. Então, como o David sabe, a gente estava trabalhando muito para que eu possa publicar antes da palestra. Eu cheguei aqui ao hotel, publicamos. Só foi 3 pessoas mais que eu que sabia. David, Eli e minha colega nos Estados Unidos. Nem minha esposa, nem Elon Musk, ninguém sabia que a gente ia publicar os Twitter Files. E a palestra não era sobre os Twitter Files, a palestra era sobre o meio ambiente, que realmente é a minha especialidade. Eu sou uma pessoa muito nova a essa questão da liberdade de expressão, é verdade. Eu nunca pensei em minha vida inteira que eu precisava se tornar um ativista em favor da expressão livre. Era uma coisa que eu pensei um pouco óbvio, né? Porque não precisa, todo mundo sabe, todo mundo na esquerda, na direita sabe que a expressão livre
a liberdade da expressão é fundamental. Se você perde essa, você perde tudo a democracia. Então, uma coisa que me dá mais raiva que nada é a ideia que precisa de censurar para proteger a democracia. Incrível. Totalmente orwelliano. Correto? Orwelliano. A gente precisa censurar para a verdade, imagina. Mas esse discurso existe nos Estados Unidos também, existe na União Europeia. E se quer falar de coordenação, a gente vê coordenação. E David descreve coordenação. Mas a diferença é que a gente tem provas, a gente tem evidência. O envolvimento das agências de inteligência, as agências de seguridade. Não sei se vocês sabem, mas o Elon Musk, eu acho que o que eu entendo da história é que ele comprou o Twitter porque ele pensava que era muito woke, culturalmente, né? Woke se traduz. Tem wokeismo, né? Desculpa. Wokeismo, agenda woke. Ele comprou porque a cultura dentro era muito woke. Existe um debate sobre o transgenderismo, por exemplo. Algumas pessoas utilizam o pronome ele a referir ao masculino, transgênero, outros dizem ela. Eles censuraram as pessoas que não usavam ela para o masculino, né? Censuraram uma pessoa, minha amiga Megan Murphy. E então, eu acho que isso foi. E quando a minha amiga, porque ela não me convidou, eu fiz, a verdade é que eu fiz uma crítica de Elon Musk no meu livro, Apocalypse Never, uma coisa um pouco engraçada. Mas a minha amiga que me convidou a entrar ao Twitter, o SED, para ter acesso aos arquivos de Twitter. E primeiro a gente descobriu que sim, era uma cultura muito de woke, e a censura era, como vocês sabem. Mas depois a gente descobriu que houve pedidos vindo do FBI, do Departamento de Segurança da Pátria, de ato de apropriação envolvimento. E isso nos deu muito medo, né? Eu não sou experto na liberdade de expressão, mas eu sei que não quero os policiais envolvidos. Até se você vê a minha conta de X, disse desfinanciar os policiais de pensamento. Faz sentido? Desmonetizar as polícias do pensamento. Ok? Eu sou em favor. Ok. Outro ponto que queria dizer. Muitos jornalistas brasileiros se sentem chocados. Muitos jornalistas brasileiros me dizem, não, mas precisa de censurar as pessoas que estão fazendo críticas do processo eleitoral. Por quê? Porque havia como se diz, riot? Por causa do 8 de janeiro, ok? Diz nisso. Que loucura! Não tinha segurança suficiente. É por isso que tem o 8 de janeiro. Eu acredito que precisa de segurança, né? Policiais para proteger as pessoas no mundo real. Não precisa dos policiais para proteger as palavras e para monitorar as palavras. É uma coisa muito creepy. Né? Assustadora. E o discurso é o mesmo nos Estados Unidos. Que o 6 de janeiro, nosso 6 de janeiro, é por isso que precisa de censura. Mas é uma loucura. Imagina, se houvesse um problema com as eleições, como vão saber se não tem a liberdade de expressão? Como vai saber? A gente já passou siglos de democracia. Séculos. Às vezes uma palavra espanhol, você entra. Tá indo bem, né? Obrigado. O menos possível que Às vezes sinto como criança, mas... séculos de democracia com pessoas reclamando sobre o processo das eleições. E ainda temos democracia, né? Imagina. Mas agora eles querem censurar as reclamações sobre as eleições. Agora, eu não pensei que a eleição de Biden foi roubada. Esse não é o meu ponto de vista. Mas eu defendo o direito das pessoas a dizer isso. Se você não defende ideias que você odeia, você não realmente é defensor da liberdade de expressão. Se você só defende as ideias que você gosta, você é partidário, né? Uma coisa, eu sinto chocado que uma pessoa precisa de explicar isso, até explicar isso para jornalistas. Mas é uma coisa que a gente tinha que fazer. O que mais ia dizer, David? O que queria? Tá bom. Muito obrigado a vocês.
É um grande prazer. A partir desse momento, quero agradecer as pessoas que estão nas redes sociais, acompanhando. Há muita consistência na rede social, há um interesse do país inteiro nesse momento. Daqui a pouco vai haver um corte ao vivo na TV Senado, que vai começar, já houve, o plenário. Tá. Vocês continuem nas redes sociais, né? Porque antes que elas parem, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, mas vou direto para não que seja cansativo. Ao final farei essas perguntas que estão vindo de internautas, mas o primeiro inscrito, senador Rogério Marinho. Bem, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o nosso senador Magno Malta, que preside a sessão de hoje, foi o autor do requerimento que nos permitiu estar aqui no dia de hoje, né, vocalizando aqui o sentimento de todos os senadores e deputados da oposição. Quero cumprimentar os nossos convidados, o senhor David Agape. Agape, se eu não estou enganado, significa uma reunião, né? O doutor Magno Malta, que é o nosso tradutor bíblico aí. Agape é amor, né? Amor, filéu, amor, a Bíblia. Amor verdadeiro. Verdadeiro. Olha. Agape é a palavra amor. Cumprimentar o senhor Michael Schellenberg, né, que é o nosso outro convidado. E fazer aqui uma breve contextualização de fazer as perguntas e dizer aos senhores o seguinte, que é realmente muito impactante ouvi-los. Primeiro, pelo fato do David estar ligando os pontos, né, do que acontece e que nós temos isso picotado, né, fragmentado. Né? Então, esse quebra-cabeça armado mostra a dimensão do perigo que nós estamos expostos, né, e as instituições silentes. A primeira coisa que me vem à cabeça é que o silêncio das instituições, e falo especificamente da nossa, que é o Legislativo, não é uma questão monolítica, ou seja, não é um silêncio de toda a instituição, mas da maioria dela, principalmente do seu corpo dirigente. Nós aqui estamos porque estamos resignados, porque acreditamos que há necessidade de nos contrapormos, né, de altearmos a nossa voz, de vocalizarmos a nossa insatisfação, de apontarmos o problema e colocarmos o dedo na ferida, até para constranger aqueles que, de uma forma, eu diria, até desabrida, né, compuscam o processo democrático e o tecido social do país de uma maneira cada vez mais acelerada. Então, dizer da nossa perplexidade em assistir aqui a esse enredo anunciado aí, esses pontos linkados. Quando se fala dessa distopia overliana, né, do Ministério da Verdade, eu tive a oportunidade, inclusive, de, até para testar, né, de ingressar com 2 ações, 2 requerimentos, junto ao Ministério da Verdade da Advocacia Geral da União, denunciando inverdades ou desinformações proferidas pelo presidente da República. Eu não tive sequer resposta. Né? Mas, acreditando no governo, né, eu vou fazer isso agora toda semana. Então, toda vez que o presidente Lula desinformar, eu vou utilizar aqui o meu dever e o meu direito de cidadão e questionar a essa entidade para que ela tome providência, o presidente e os seus ministros. Né? Existe no direito, aqui eu estou cercado aqui por 2 advogados, né? Importantes advogados, uma tese que foi publicizada, eu chamo a atenção aí do senhor Schellenberg, que está dizendo que é novo na questão do direito de opinião, em 1985, chamada Teoria do Direito Penal do Inimigo, feito por um cidadão chamado Günther Jacob, um alemão. E a Alemanha tem uma espécie de culpa atávica histórica em função, né, do nazismo que foi implementado lá no seu território. E o que é que ele diz em tese? E aí eu chamo a atenção dos senhores, porque me parece que nós estamos avançando celeremente nessa direção. O direito penal do inimigo é atribuído ao inimigo e não ao cidadão. Olha a distinção. Se você é inimigo do Estado, você não é cidadão. Logo, o inimigo, por não agir como cidadão, não devem ser encarados sequer como ser humano, mas como mero indivíduo, pois se insere em uma categoria de inimigo da própria humanidade em si. Para Jacobs, o inimigo é aquele que desafia as convenções da sociedade, como estabelecidas, e dessa forma ameaça a estrutura estatal buscando a sua destruição. E por não respeitar os regramentos próprios do Estado democrático, esse indivíduo não faz jus aos direitos e garantias fundamentais aplicáveis aos cidadãos. Essa é uma tese respeitável do importante jurista alemão, que permeia toda essa engenharia social que está sendo implementada de caráter global em diversos países do mundo.
Então, se um grupo de indivíduos, de cidadãos, estão na contramão das políticas identitárias, o Schellenberg falou de cultura woke, né? Então, se pessoas defendem, por exemplo, o respeito à família, a vida desde a concepção, são contra a liberação das drogas, querem que a maioridade penal aconteça até os 16 anos, no caso do Brasil, para que os crimes sejam combatidos e não haja impunidade. São a favor do livre empreendedorismo, do mérito, são contra as cotas que dividem a humanidade em segmentos e fazem uma espécie de racismo reverso. Então, essas pessoas que defendem o direito de propriedade são estigmatizadas e colocadas como não cidadãos ou não indivíduos. E, como tal, são combatidos por esse sistema que se estabeleceu no mundo inteiro. Veja que nós estamos vendo assim pontas de iceberg, né, de países que estão conseguindo aperfeiçoar essas estruturas. A Escócia, por exemplo, está permitindo, através de uma lei, que a residência das pessoas, o lar das pessoas, seja devassado pela polícia para que essa desinformação possa ser constatada com a invasão, inclusive, de laptops, de telefones, de computadores. Escócia. A Venezuela já passou em primeira ronda aí uma lei de combate ao fascismo, declarando que o fascismo é crime, mas aí ele começa a dizer o que é o fascismo. Quem defende teorias liberais, quem é conservador nos costumes, quem defende o empreendedorismo, quem é contra o estatismo ou a intervenção estatal de uma forma desabrida. Eu ouvia a declaração do Schellenberg, que é alguém que tem uma história de vida extraordinária, né, e nos conta aqui recortes dela, para mostrar que é um cidadão do mundo, preocupado com valores universais, como, por exemplo, a liberdade de expressão, o meio ambiente, o respeito às pessoas, a convivência entre os indivíduos, o poder e a possibilidade de que o contraditório seja estabelecido como uma norma universal, que as pessoas possam se expressar livremente. E o senhor dizia que é uma pessoa estranha ou engraçada, porque na sua juventude o senhor acreditou nas pessoas que hoje o senhor tem dificuldade, né, de acreditar novamente. Né? E o senhor nominou aqui o Somoza e o Lula especificamente. Tem uma frase famosa dita pelo Clemenceau, né, que é um importante político francês do século, que quem é jovem e não é socialista, não tem ideia de esquerda, não tem coração, mas que amadurece e não passa a ser conservador, não tem cabeça. Né? Então não se preocupe que essa sua epifânia, na verdade, é um sentimento que desabrocha nos cidadãos de bem, né, que tem amor, tem fraternidade, tem discernimento e, sobretudo, tem a capacidade de se autoconhecer ao longo do processo das suas respectivas jornadas de vida. Dito isso, eu quero aqui fazer um elogio. É fácil nós sermos corajosos no ambiente em que nós somos ou estamos confortáveis. Né? Se nós temos referências, se nós temos anteparas, se nós temos salvaguardas. É difícil estar num país diferente do seu, num ambiente em que este país está mergulhado, em que nós temos claramente situações inquisitoriais, em que um juiz da mais alta corte do nosso país, há mais de 5 anos, estabelece um procedimento que claramente desafia o corolário de leis, que desafia a nossa Constituição, sob o aplauso do establishment, da mídia maestrã e de todos aqueles que deveriam refutar, refugar e contraditar esse tipo de comportamento. Então, quero dizer a Vossa Excelência é um homem de coragem que nos inspira, tá? E que nos faz enxergar a nossa responsabilidade de resistirmos, de fazermos a nossa parte. Então, parabéns ao senhor Mike Schellenberg e parabéns a Davi, que vai ficar aqui, né? Que é brasileiro, vai ficar aqui. Então, parabéns pela atitude dos senhores. Eu fiz uma série de perguntas aqui, talvez elas tenham perdido um pouco do sentido pela exposição que foram disponibilizadas, mas me chamou a atenção uma fala, eu acho que foi a do Davi, onde ele nos disse que em algum momento de 2021, no prelúdio das eleições, ou no princípio de 2022, o FBI, que é uma agência de contra-inteligência dos Estados Unidos, foi convidada a influir no nosso processo eleitoral, apresentando sugestões, isso pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso procede? A correção, final de 2017. 2017. Foram seminários que duraram alguns meses, inicialmente secretos, mas a sociedade protestou contra o sigilo e depois de alguns protestos, inclusive de entidades jornalísticas, a ministra Carmen Lúcia abriu o sigilo. Ele estava previsto, se não me engano, até depois do final das eleições de 2022. Então, todo o processo eleitoral que aconteceu, o próximo processo eleitoral, ninguém ia saber o que foi discutido nessas reuniões. E quem convidou essa entidade em 2017? Foi o próprio tribunal ou foi o governo brasileiro? Foi o TSE. O TSE, na época, era presidida por quem?
teve 2 ministros que presidiram durante esse processo. O Fux, que estava no fim do mandato dele no TSE, e o ministro Barroso. Uhum. A pergunta se deve muito mais, além da curiosidade e do inusitado, né, dessa interferência, é muito mais pelo fato de que, nesse momento, Sr. Schellenberg, nós estamos vendo aí o governo, em uníssono, e parte do judiciário reclamando da interferência externa quando, né, um indivíduo, um cidadão, questiona a liberdade de expressão. Ele não veio aqui dentro das nossas instituições para dizer como nós temos que nos comportar, ele está questionando liberdade de expressão. Bom, uma outra pergunta que eu faria aos senhores, eu vou me dirigir aqui ao Schellenberg, né, foi dito também aqui que o senhor Felipe Neto, que é um conhecido influencer aqui no nosso Brasil, ele teve um nível de interferência, né, a ponto de ter reuniões com o Twitter, o antigo Twitter, o atual X, né, para definir quem vai ficar ou não na rede, ou propor exclusão de pessoas. Né. Esse procedimento é um procedimento corriqueiro, ordinário, ou é uma situação excepcional em função do viés ideológico, da proximidade do Felipe com dirigentes daquela época? Eles fizeram muito lá nos Estados Unidos também. Tinha privilégios especiais para certas pessoas, dar conselhos a Twitter a como tratar certos assuntos. Era muito comum. Okay. E também era uma maneira de influir o Twitter. Os ONGs, eles tentavam de mudar as regras internas, que se chama os Terms of Service, não sei se os termos de serviço, mudar, e depois o FBI, o Departamento de Segurança da Pátria e os ONGs que eles apoiavam, eles disseram, essa pessoa está em violação de seus termos de serviço. Então era uma manipulação completa. Uma outra pergunta, eu vou tentar fazer isso mais em 3 minutos, porque eu tenho muito tempo para falar. Essa questão de leitura de hashtags ou de dados cadastrais, isso eram decisões judiciais, porque me parece que foi dito, eu não sei se foi pelo Elon ou foi o David, de que essas posições eram passadas ao Twitter para que eles dissessem aos usuários que haviam sido impactados que isso era uma política do próprio aplicativo e não uma decisão de um juiz. Vocês têm como algum documento que corrobore essa afirmação ou esse comentário? Muito do que o Musk tem falado agora ainda precisa ser investigado, né? Ele tem feito sérias acusações sobre essa questão de entrega de solicitações extrajudiciais para os tribunais superiores. Então, não seriam decisões jurídicas, mas apenas notificações para a empresa. E isso que ele falou realmente é muito forte, né? Dizer que o Twitter seria obrigado a censurar perfis sem dizer que foi a Suprema Corte, né? Que foi um tribunal que solicitou isso, né? Mas, por enquanto, isso, vou dizer que é apenas uma denúncia do Elon Musk e que eu acredito que o Brasil tem capacidade de investigar isso. Sim. Essa mesma coisa, que eu acho que pode ser a mesma coisa, minha hipótese que precisa de ser investigado, mas parece que é possível que aconteceu, que o TSI diz que essas pessoas estão em violação de seus termos de serviço. E então você precisa de tirar eles. É possível que esse pode estar, porque a gente viu muito disso. Bom, como é tratada essa questão de notícias falsas ou fake news lá nos Estados Unidos, na Europa? Há uma retirada de ofício por parte de uma autoridade constituída ou é necessária uma provocação do Ministério Público, ou de um cidadão, ou de uma entidade que se sinta eventualmente atingida? É muito interessante. Eu acho que na primavera de 2022, a administração de Biden, eles propuseram um novo ministério de desinformação. Mas imediatamente as pessoas o chamavam Ministry of Truth, Ministério de Verdade, dizendo é orwelliano. Era uma controvérsia imediatamente, até a esquerda também estava muito contra. Então a Biden administration deixou. E também eu descobri que foi preparado, o presidente Obama deu uma palestra na Universidade de Stanford uma semana antes, fazendo o caso, making the case, defendendo a ideia
deste ministério, mas não exatamente essa, mas as ideias. Então, houve uma operação de propaganda, eu acho, para normalizar essa coisa que me preocupa mais, a normalização dessa ideia. E foi, depois disso, foi ao final de 2022 que a gente tinha os Twitter Files e descobrimos que houve esse complexo industrial de censura enorme. Bom, eu vou fazer outra pergunta e uma declaração final, tá? Nós estamos vendo aí claramente que há um processo que está acontecendo no mundo inteiro, esse debate, essa questão de como se trabalha com as novas tecnologias que são em redes sociais. Na sua opinião, Dr. Michael Schellenberg, o senhor que anda o mundo inteiro e está bastante antenado, como se explica que jornalistas da grande mídia, ou a grande mídia institucionalizada, defenda, como tem defendido no Brasil, pessoas importantes que estão nos grandes meios de comunicação, essa institucionalização de controle da imprensa, da mídia e de opinião das pessoas? Qual é o sentido da grande mídia defender que haja uma intervenção na sua própria liberdade de expressão? É uma coisa incrível, né? Eu acho que a condição primeira era que os jornalistas mudaram. No passado, eles eram muito mais da classe working class, classe trabalhadora, investigativo. Eles eram muito pessoas que discordavam muito, e depois o jornalismo se virou uma profissão de elites. Essa era uma primeira coisa, eles se identificaram mais como as elites. Então, porque a gente vê uma coisa incrível. Uma vez, a Casa Branca pediu a Facebook a censurar as pessoas que estavam reclamando sobre os efeitos das vacinas de COVID em suas próprias crianças, seus próprios meninos. E o Casa Branca pediu que Facebook censurar. Os executivos de Facebook disseram à Casa Branca, isso não vai dar certo, porque as pessoas, se a gente sabe de nossas pesquisas, se a gente faz censura, vai aumentar a suspeita. Vai aumentar as censuras. Por quê? Porque as pessoas pensam, se as vacinas são todas boas, porque vai censurar. E a gente descobriu que porque a Casa Branca exigia muito disso, é por causa dos jornalistas que estavam perguntando à Casa Branca por que vocês estão deixando essas mensagens por Facebook. E foi uma coisa incrível. Então, de uma certa forma, a energia, a força para a censura vem direito dos jornalistas. Mas eu acho que tem também, claro, que existe um problema econômico. Existe uma guerra econômica agora entre X e todos os meios de comunicação. Os meios de comunicação, eles estão perdendo audiência, estão perdendo patrocínio. Mas... Okay? Eu não assisto mais televisão em casa. Não, é totalmente rede normal. Desinformação. Então, eles estão em um espiral negativo, né? Eu acho. Então, por isso que eles têm um motivo econômico e também eu acho que a mentalidade das elites que eles pensam que eu devo ter o poder de decidir o que você pode ouvir ou não. Bom, eu agradeço. Eu acho que eu vou concluir, presidente, até porque é muito tempo para falar, mas só dar duas notícias aqui. Eu acho que a questão é o monopólio da informação. Eles perderam o monopólio da informação e não estão confortáveis. Alguém disse em algum momento aqui, não vou nem nominar, que a rede social deu voz aos imbecis. Não, deu voz à população. Né? A população passou a ter a possibilidade de questionar aqueles que se julgavam acima do bem e do mal. Bom, dizer aos senhores aqui presentes que nós vamos entrar com uma representação na Procuradoria-Geral da República. Já tem aqui 18 senadores que assinaram. Eu quero ver se eu entro hoje à tarde. E aguardando aqui também os senhores deputados, né, o Felipe Barros está responsável, para que nós tenhamos aí as coisas colocadas no seu devido lugar. Porque nós estranhamos o fato de que o ministro relator Alexandre Moraes, de ofício, abriu um procedimento contra o denunciante, né, que questionou o ministro sobre a questão da censura. Então, como as denúncias são graves e sem pré-julgar, né, até porque nós precisamos saber se realmente essas provas existem, vão ser apresentadas, e se forem apresentadas é muito grave, é muito sério, a desinformação que porventura tenha causado, inclusive, impacto nas eleições passadas, nós vamos solicitar que a PGR indique, se debruce sobre o fato, né, sobre o que ocorreu, e não sobre quem denunciou. Né, porque na hora em que o denunciante no Brasil passar a ser objeto de retaliação por parte do juiz, eu acho que vai ficar de ponta cabeça aqui o sistema judicial brasileiro, a nossa liberdade. E o segundo é uma representação à Agência Nacional de Proteção de Dados,
também com a assinatura dos senhores parlamentares, para saber se houve violação constitucional, né, dos dados que são protegidos dos cidadãos brasileiros. E, por último, nós apresentamos uma proposta de emenda à Constituição já há algum tempo, defendendo a mídia. A gente diz apenas o seguinte, que os veículos de comunicação não respondem civilmente quando, sem emitir opinião, vincula entrevista no qual atribuído pelo entrevistado ato ilícito a determinada pessoa. Porque hoje está sendo julgado o fato de que se um jornal ou um veículo lhe entrevistar e você falar mal de alguém, é o jornal que é, junto com você, retaliado, que você vai restringir ainda mais a liberdade de informação e de opinião no nosso Brasil. Parabéns a todos e desculpe aí a extensão do questionamento. Eu, democraticamente, quero consultar o plenário se a gente deva estabelecer um tempo, porque, assim, apesar de Marinho ter passado os 2 minutos dele, a gente estabelecer um tempo para que... Eu sei que tem muita gente com voo marcado, hoje é uma quinta-feira, inclusive podemos determinar um tempo? O que seria 10, 5 minutos? 5 minutos? 5 minutos, então. Eu fiz uma lista aqui intercalando um senador e um deputado federal. Vossa Excelência diz que ouviu alguém dizer que as redes sociais deu voz aos imbecis. E tem um imbecil querendo calar a voz da sociedade. Passo a palavra ao deputado Mário Frias, em seguida o deputado Marco Rogério, o deputado Felipe Barros e em seguida Senador, obrigado. É uma honra estar aqui, eu vou ser breve. Senador Magno Malta, Marcel von Harten, meu nobre companheiro. Agradecer ao Michael Schellenberger. It's very important to us having you here, ok? Davi Agape, você foi minucioso e acho que não só esclareceu, mas confirmou, né, as suspeitas que muitos de nós temos. Eu acho que depois de tudo que foi exposto aqui, de modo muito didático e verdadeiro, não ficou sequer um fio de dúvida do que está em andamento no Brasil. A estruturação não apenas de um mecanismo eventual de censura, Michael, mas de uma ditadura completa, onde a censura é apenas um dos elementos repressivos, junto com prisões, deputados presos, jornalistas exilados, multas, cassações de mandatos. Com a sua experiência internacional, também, né, com a sua dupla experiência de cidadão do mundo e de ter vivido no Brasil, vou fazer uma pergunta. 2. Como o senhor avalia o estado da repressão no nosso país, aqui no Brasil? Se estamos, de fato, a caminho de uma ditadura? E só para corroborar com o seu raciocínio, eu venho de uma profissão e trabalhei anos num grande grupo de comunicação aqui no Brasil. É muito claro que o advento da internet incomodou demais esse veículo, porque retira deles o poder do anunciante e dá voz à população. Porque hoje, ao contrário do que era no passado, Michael, nós assistimos um telejornal dessa grande emissora e no dia seguinte, o que era dito nesse telejornal para nós brasileiros era como se fosse a verdade. E hoje é o contrário, Davi. Hoje nós assistimos um telejornal, quando assistimos, porque como disse muito bem o senador Rogério Marinho, também não assiste televisão há muitos anos, e aconselho a você, cidadão, que desligue essa porcaria. Mas hoje acontece ao contrário, Davi. Nós assistimos a uma notícia nessa grande emissora, e em seguida nós vamos conferir na internet, com personalidades que estão se manifestando, muitas vezes com os fatos, senador Marcos Pontes, e não somente com as narrativas. A minha pergunta, a última aqui para encerrar, os senhores acham, senhor Michael e Davi, os senhores acham que depois de uma revelação como essa, as nossas suspeitas sobre o resultado das eleições de 2022 é justa? Os senhores acham que com esse nível de interferência numa plataforma tão importante como era o Twitter no Brasil, a gente pode afirmar que as nossas eleições foram limpas? Ou que, de fato, como nós estamos verificando aqui, essa interferência teve um peso maior na eleição do atual mandatário? Davi, parabéns pela sua coragem. Como o senador Rogério Marinho disse aqui, é muito fácil ser corajoso num ambiente confortável, mas num ambiente como o nosso hoje, ser corajoso pode significar uma série de problemas para quem está ousando ter a liberdade de expressão. Essa é a minha pergunta, Michael. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua coragem também. Muito obrigado, senhor. Eu acho, claro, que houve interferência nas eleições, e houve nos Estados Unidos também. O caso mais famoso era
a interferência na história sobre o laptop de Hunter Biden. Eu fiz um Twitter Files sobre isso e descobrimos o envolvimento do FBI, o envolvimento de pessoas que trabalhavam para o FBI, adentro de Twitter mesmo, fazendo argumentos para censurar essa história. É óbvio que essa é uma forma de influência, né? E agora, eu acho muito difícil dizer qual efeito tinha, né? Eu sei que tinha um efeito em mim, porque eu votei em Biden, e quando essa história passou, eu pensei que houve um problema com a história. Por quê? Porque foi censurado. E essa é uma coisa importante entender. A censura é uma forma de desacreditar uma coisa. É parte da campanha de desinformação, realmente. Porque é tão engraçado que tudo que eles se acusam, eles fazem, né? Então, porque todo mundo ouviu falar sobre o laptop de Biden, a única questão é que se você achava que era verdadeiramente, era que parecia, né? Faz sentido? Faz. Ok. Tá bom.